relações entre o presidente Putin e o presidente Bolsonaro se entrelaçaram. Era algo que eu já tinha falado. Eu gostaria de salientar que a Sputnik vai vir para o Brasil, sim. Eu dei uma entrevista ontem ao meu assessor de imprensa, André Pontes, onde eu falo coisas exclusivas, tá? Que eu não vou falar hoje, mas esse foi um assunto que eu não falei ontem. Então, as relações Rússia e Brasil vão se entrelaçar, tá? Vocês se preparem porque vão se entrelaçar. E o que eu tenho para dizer para vocês, última coisa que eu tenho para dizer para vocês, que nesse momento existem 30 mil guerrilheiros financiados pelo Comando Vermelho do Rio de Janeiro, que eles estão treinando pessoas do Comando Vermelho do Rio de Janeiro. Já chegam a 30 mil pessoas. Alguns estão no Acre e outros na Amazônia, prontos para a guerra civil, para a fronte de guerra, para serem usados pelo Dória e lá pelos governadores todos. Então, a polícia federal já sabe, o exército já sabe, e esse foi o motivo pelo qual o presidente, um dos motivos, né, que o presidente tirou o Pujol, porque eles já estavam sabendo que existe gente da África e da Europa Oriental infiltrada aqui no Brasil, tá? Para agirem durante os lockdowns, tá? Para participarem dessa tal guerra civil que vai ter dos governadores com o presidente, que eu tanto falo. Exclusivo em primeira mão, isso. E agora, isso é sério, isso é muito sério, tá? Isso não é novidade, tá? E tem muitos desses infiltrados que estão dentro das favelas lá do Rio de Janeiro. O Brasil, ele está vivendo um karma. Por que a pandemia está tão forte no Brasil? Por que Deus está permitindo que esses governantes roubem o povo brasileiro, né? E a situação esteja tão complicada no Brasil? Pelo simples fato de que o Brasil é um país jovem, é um país de 500 anos, aonde eles pegaram pessoas que viviam na África e trouxeram para o Brasil para plantar cana-de-açúcar, para plantar café, tá? E exploraram, tá? E muitas desses portugueses, dessas primeiras gerações que vieram para o Brasil e colonizaram o Brasil, muitas dessas famílias ficaram amaldiçoadas pela escravidão, e muitas perderam tudo, porque depois vieram os imigrantes italianos e os alemães e começaram a progredir, e essas famílias de origem portuguesa foram perdendo tudo e foram empobrecendo, e essas famílias alemãs e italianas foram comprando tudo, foram enriquecendo, e essas baronias, essas descendências portuguesas foram ficando cada vez mais pobres. Por quê? Escravizavam os índios, matavam os índios, e também muitos desses brasileiros, desses portugueses, se miscigenaram, se procriaram com os índios e com os escravos, e criaram essa desestrutura. Então no Brasil nós temos filhos de imigrantes europeus, poloneses, alemães, italianos, russos. Nós temos a mistura do índio com o português, a mistura do índio com o negro, do negro com o índio, que foi criando todas essas barreiras e essas diferenças socioculturais que podem ser vistas no Brasil em todos os aspectos. E o Brasil acabou se tornando um país misógino já de origem.
E segundo as orientações do profeta Jacó, do Pachar, do Emir, do Cigano-Iago do Oriente, nós vamos chegar até 500 mil desencarnes aqui no Brasil. 500 mil pessoas vão desencarnar. Quando chegar nesse número, nós vamos ter a queda, né? Essas 500 mil pessoas representam os 500 anos do Brasil. E o Brasil, vocês não podem esquecer, no início da sua colonização, eles tiraram a sua principal madeira, que era o pau-brasil, para atingir roupas, fazer tecidos, e levaram para a Europa, além de todo o ouro que foi tirado do Brasil e que ainda continua sendo tirado. Então, o Brasil hoje, ele vive um karma coletivo, assim como os Estados Unidos. Porque nos Estados Unidos, a maioria dos índios que existiam lá também foram mortas. Então, tem toda essa questão dos italianos e alemães serem explorados pelos barões do café naquela época. Depois, os portugueses que mataram os índios. Teve italianos também que no processo de colonização de Santa Catarina teve uma etnia indígena que foi dizimada no sul de Santa Catarina pelos italianos colonizadores, e teve colônia alemã italiana no Rio Grande do Sul, extremamente fechada, misógina, que impedia a entrada de pessoas de cor. Tanto que se vocês verem as pessoas de cor que são da minha região lá, da região das Missões, a tonalidade das pessoas negras lá, ou pardas, ou mulatas, é diferente da fronteira, por exemplo. Por quê? Porque existiu essa miscigenação também com os italianos e os alemães e os negros, e o Brasil é um país miscigenado, e nós não temos por si só uma identidade cultural. Mas essas famílias que participaram do período da escravidão, usaram mão de obra escrava para produzir café, porque o Brasil foi o maior produtor de café do mundo. Depois, o Brasil produziu tanto café que ele desvalorizou, aí foi perdendo a mão de obra, porque para cada pé de café tinha que se ter um escravo. Então é fácil você ter um escravo trabalhando para você e você enriquecendo às custas daquele escravo. E os italianos não aceitaram. E um alemão que veio da Prússia mandou uma carta para o príncipe da Prússia contando o que estava acontecendo aqui no Brasil. Assim surge a imigração italiana para o sul do Brasil. E quando eles chegam no sul do Brasil, o governo, o imperador, dá as piores terras para eles, as terras mais difíceis de cultivar. E lá eles começam a produzir a uva Isabel. E a uva Isabel se torna um vinho, e aí enquanto uma peste de doenças começa a surgir no mundo inteiro, os italianos começam a fazer escambo de vinho por outros produtos e começam a subir de mula a serra, até que chega um dia que cria uma ferrovia de Porto Alegre até Garibaldi. E aí os italianos começam a progredir. Hoje, 90% das churrascarias que existem no mundo inteiro, aqui em Santa Catarina, em São Paulo, na China, no Japão, são de italianos provenientes de uma cidade chamada Nova Brécia, na Serra Gaúcha, no Rio Grande do Sul. A maioria das churrascarias, elas são dessa região. Então, se você vai comer numa churrascaria, a maioria delas, desses donos de churrascaria, inclusive tem uma aqui em São José, é de uma família que veio da Serra.
A maioria dos restaurantes em Porto Alegre são de italianos que vieram da região de Nova Brécia, Coqueiros do Sul, aquela região ali. Sempre tiveram esse âmago, essa vontade de trabalhar e crescer. Assim como o cigano sempre jogou carta, o italiano sempre produziu vinho.